BYD Dolphin, para você que está pensando em comprar um carro elétrico, mas está na dúvida se é um carro que vai se encaixar no seu orçamento, se ele vai atender às suas prioridades, às suas necessidades ao escolher um veículo. Então nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo aqui de todos os custos para você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de custos de compra, documentação, revisões obrigatórias, além de custos de energia, custos com recarga e com carregadores também, que é bem importante a gente falar aqui, além da lista de equipamentos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o BYD Dolphin em análise aqui é na sua versão única, chamada de GS180EV, de veículo elétrico. É um carro 100% elétrico. Ano modelo 2024. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra e emplacamento desse veículo. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados agora em dezembro de 2023. Começando pelo preço lá no site da BYD, nessa versão única. Hoje aqui eu encontrei pelo valor de R$ 149.800. Esse Dolphin está lá anunciado. E na tabela FIPE, como 0 km, o preço dele é de R$ 149.897. Praticamente não tem diferença aí de um para o outro, E uma vez você decidindo por adquirir um carro desse, você vai precisar pagar aquela tarifa do primeiro emplacamento. E na cotação que eu fiz aqui no Detran de Minas Gerais, essa taxa é de R$ 246,81. Também é claro que vai precisar colocar as placas Mercosul, E aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Além disso, você também vai ter que quitar o IPVA dele para o ano inteiro, Ou, dependendo do mês que você comprar, pagar o IPVA proporcional aos meses que faltam ali do ano. Mas vamos imaginar que você compre agora em janeiro de 2024. E a alíquota de PVA aqui para Minas Gerais, que é a que estamos pegando de exemplo, é de 4% sobre o valor aproximado aí do veículo. Calculando com base na tabela FIPE, ficaria em R$ 5.995,88. Só lembrando que, dependendo do estado, os veículos elétricos são isentos de IPVA. Aqui em Minas Gerais, só é isento de IPVA se o veículo elétrico for fabricado no próprio estado, Como o Dolphin ele vem importado da China, então essa regra não se aplica a ele, você teria que pagar o IPVA para ele se mora em Minas Gerais. Taxa de licenciamento, o último valor que pagamos aqui em 2023 foi de R$ 33,66, que também vai ser pago aí no ato do emplacamento, do primeiro emplacamento. Seguro, que também é interessante você pensar em fazer para um carro desse, ainda mais 0 km, não é verdade? Eu vou colocar aqui uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Nesse caso, vai ficar em R$ 7.494,85. Só que aqui é claro que esse valor pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Também aqui um carro elétrico, tecnologia mais recente, peças de reposição um pouco mais caras, tanto peças mecânicas ali de uma forma geral, quanto também peças estéticas, de acabamento externo, interno. Então, pode ser que o valor do seguro fique um pouco acima desse aí que eu citei. Então, vamos somar aqui todos os custos que você vai ter no ato da compra, que é o preço que está sendo ofertado lá no site hoje, na data da gravação, mais a taxa de emplacamento, mais as placas, IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Então, já no ato da compra você vai desembolsar R$ 163.871,20 para levar um carro desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e toda a documentação em ordem. Mas falando dos custos que você vai ter todo ano com esse veículo, aqui nós já fizemos o levantamento de todos eles, então é só somar, que seria o IPVA mais a taxa de licenciamento e o seguro que você queira fazer. Somando essas três despesas vai dar um total anual de R$ 13.524
R$1.226,39, o que dá uma despesa média mensal de R$ 1.127,03 para você também ter esse carro regularizado aí na sua garagem. Falando de lista de equipamentos, né, para você que está pensando em comprar um carro desse, o que ele entrega para você por esse preço que você está pagando, né? Só ressaltando que tudo já vem de série nesse BYD. Na parte de segurança ele conta com chave presencial, controle de tração, mais controle de descida, assistente de partida em rampa, freios regenerativos bem interessante para ajudar a recarregar a bateria, além de controle automático de velocidade, sensor de estacionamento traseiro, câmera panorâmica em HD de 360 graus, muito legal para te ajudar em manobras aí mais difíceis, além de 6 airbags, mais ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, alarme, sensor de pressão dos pneus e modos de condução Eco, Sport e Neve, além de Isofix para cadeirinha lá no banco traseiro. Já em itens de conforto, né, ele vem equipado com direção elétrica com coluna ajustável apenas em altura, além de ar-condicionado digital automático com sistema de purificador e totalmente ajustável ali pela central multimídia, né, que é a ICS, como é chamada pela BYD. Diga-se de passagem, né, uma tela de 12,8 polegadas que vem inclusive com rotação elétrica ali bem legal, um sistema bem diferenciado aí da BYD. Além disso, essa central multimídia conta com conexões de rádio, USB, cartão de memória, Bluetooth, GPS integrado, roteador, Wi-Fi, além de espelhamento, só que por enquanto só está sendo possível espelhar com Apple CarPlay, Android Auto ainda não está funcionando nessa central multimídia, também conta com comandos por voz e até função karaokê, olha só que interessante. Além disso, tem toda uma integração com o aplicativo que você pode baixar no seu smartphone e comandar algumas funções do carro à distância, né? É o sistema de chave digital da BYD que dá para você abrir o veículo. Também você consegue acionar a partida remota do motor, que esse veículo também conta, né? Então você pode ligar o veículo à distância e deixar o ar-condicionado já gelando ali antes de entrar no carro, bem legal. E várias outras funções aí que são integradas com iPhone, Samsung Galaxy e até com Apple Watch, bem interessante. Além disso, o quadro de instrumentos ele é totalmente digital, com tela LCD de 5 polegadas, conta com computador de bordo, o volante ele é multifuncional, nele você vai ter comandos do controlador de velocidade, sistema de som e do computador de bordo. E vem também com freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold. Na parte externa, ele conta com faróis Full LED com luzes de rodagem diurna, né, DRLs, além de luz de posição na grade dianteira, uma tendência aí do mercado atualmente, além de sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis, lanterna traseira de neblina, além das lanternas traseiras também serem em Full LED, vidro elétrico nas 4 portas, porém apenas o One-Touch só para o motorista e o anti-esmagamento também disponível só para o motorista, retrovisores de acionamento elétrico com aquecimento e iluminação de boas-vindas e rodas de liga leve de aro 16. Você também encontra esse carro disponível nas cores externas rosa, amarelo e cinza. E as cores internas em tons de laranja, rosa ou marrom, como você pode observar aí na tela também. Então, um carro que já vem muito bem equipado de série, aí dando um show em vários de seus concorrentes com relação a principalmente tecnologia embarcada. Falando aqui do conjunto mecânico, né, que é um ponto de dúvida de muita gente que está querendo pegar um carro desse, olha só, ele vem equipado com apenas um motor elétrico de 95 cavalos de potência e 180 Nm de torque. Isso dá aproximadamente 18,3 kgfm. São números até interessantes, só que o grande diferencial aqui é que esse torque vem em rotação instantânea. Você começou a acelerar ali um pouco que seja, você já tem disponível todo esse torque máximo. Então, o comportamento dinâmico aqui é um pouco diferente. É um carro que você vai começar a andar e já vai ter toda a força disponível. Então, na prática, é um carro que se sai bem melhor em questão de desempenho comparado com um veículo aí com motor a combustão que tenha esses mesmos números de torque, bem interessante. O peso desse veículo é de 1.405 kg em ordem de marcha, então a relação de peso-potência fica em 14,8 kg por cavalo e o peso-torque em 76,8 kg para cada quilograma-força-metro. Podem parecer números ruins olhando assim friamente, né? Só que na prática é um carro que vai entregar um desempenho satisfatório com
condizente aí para o dia a dia. 0 a 100 desse veículo é executado em 10,9 segundos, então aqui outro indício que ele tem um desempenho minimamente satisfatório. E a velocidade máxima é de 160 km por hora. Também não é a proposta desse veículo aqui entregar grandes velocidades finais. Nem temos estrada para isso também, não é verdade? Nem a lei permite você chegar nessas velocidades. Também o câmbio, aquele apenas de uma marcha, porque o motor elétrico não exige que se tenha mais relações de marcha para aproveitar picos de torque, picos de potência ali. Então é um câmbio um pouco mais simples, vamos dizer assim, mecanicamente falando, né? Tração dianteira, normal. Suspensão na dianteira é do tipo McPherson e na traseira é eixo de torção. Configuração é mais convencional que a gente também está acostumado. Freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E é claro que, como eu já mencionei, eles contam com um sistema de recuperação de energia da frenagem, de energia cinética também. Quando você está freando o veículo ou descendo uma serra, um morro e não está acelerando de fato, o motor passa a funcionar não como um motor, mas sim como um gerador. Então, não é a bateria mais que está movendo o motor, e sim a própria energia cinética, a energia potencial do veículo que está girando as rodas e gira o motor barra gerador, que faz o carregamento da bateria. Bem interessante aí para contribuir com a autonomia desse veículo. É uma tecnologia vinda, inclusive, lá das pistas, né, da Fórmula 1. Na parte de segurança, né, é um veículo que obteve nota 5 do EuroCap, né, que é o sistema europeu lá de testes para colisão. Esse carro ainda não foi testado aqui no Lat NCAP, né? E essa nota 5 ela é a nota máxima que o veículo pode obter com relação à segurança. Só desmembrando essa nota aqui, né, nos quesitos que são analisados, para adultos, o índice que esse veículo obteve com relação à proteção foi de 89%, muito bom. Já para crianças, foi de 87%. Em proteção para pedestres, 85%. E em assistentes de segurança, tecnologia embarcada, 79%. Então, no geral, esse veículo obteve nota máxima em relação à segurança a bordo, que também é um bom ponto positivo. Mas vamos falar agora aqui dos custos que você vai ter com revisões em garantia, para que você tenha ali um parâmetro de quanto você vai gastar para ter esse veículo aí por um longo tempo aí na sua garagem. Mas antes, eu tenho um recado para você. E o Bate-Papo Automotivo agora também tem um site, onde passamos várias informações interessantes sobre vários veículos aí do nosso mercado, ficha técnica completa, falamos de conjunto mecânico, cesta de peças, todas as informações necessárias para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem. E lá no site, inclusive, tem muita coisa além do que eu falo aqui nos vídeos do canal. Então, dá uma conferida lá depois, vou deixar no comentário fixado o link e também na descrição para você dar uma olhada lá, conto com você. E falando aqui dos custos de revisão e garantia, primeiro temos que pontuar que a garantia desse veículo ela é de 5 anos ou 200 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, isso para todo o veículo segundo a montadora. E tem uma garantia diferenciada aqui só para a bateria, que é de 8 anos. Então, sim, você pode ficar com esse carro por um bom tempo sem se preocupar em ter que levar numa oficina independente, sem se preocupar em ter que gastar uma grana com bateria. Nesse caso, der algum problema, você vai ter aí um bom período de garantia. E o plano de manutenção, tirado também lá do próprio site da BYD aqui para o Dolphin, ele prevê 10 manutenções ou 10 revisões obrigatórias, sendo uma a cada 20 mil quilômetros ou um ano, o que ocorrer primeiro, né? E esses preços que estão aparecendo aí na tela, eles são sugeridos pela base lá do Espírito Santo. E conforme o site, eles eram válidos até 30 de setembro de 2023, podendo sofrer alterações aí também sem prévio aviso. Só que, como ainda está lá no site essa tabela e com esses valores, vamos seguir os dados que estão mais atualizados aí disponíveis pela BYD, né? Só que você tem que ficar ligado que esses valores aí, eles são valores de base, referentes às manutenções já previstas, né? Dependendo de alguns itens específicos de uso, né, que necessitem ser trocados, eles podem não estar inclusos nesses pacotes, nesses preços fixos aí que vocês estão vendo. Então, é algo para você ficar ligado e observar esses valores totais aí com certa cautela.
Só que também, mais recentemente, as concessionárias estão ofertando aí uma promoção, vamos dizer assim, né? Que é 5 anos ou 100 mil quilômetros de revisões grátis. Claro que na data da gravação desse vídeo ainda está em vigor essa promoção. Pode ser que, dependendo da data que você estiver assistindo, essa condição especial já tenha acabado, né? Então também é outra coisa que vale analisar com certo cuidado. Na pior das hipóteses, vamos imaginar que você compre um carro desse aqui para trabalhar no aplicativo ou de táxi, ou até mesmo para viajar bastante, trabalha como representante, precisa rodar muito. Vamos imaginar que você vai rodar em uma média de 40 mil quilômetros por ano, que é uma média até plausível de se conseguir. Então, em 5 anos você já vai ter rodado 200 mil quilômetros. Nesse caso, você vai ter que fazer todas as 10 revisões em concessionária para não perder a garantia. Você não vai fazer as revisões por tempo, e sim por quilometragem. Lembra que é 20 mil quilômetros ou um ano. Se você atingir 20 mil quilômetros em 6 meses, vai ter que ir lá e fazer uma revisão a cada 6 meses. Então, o custo total que você vai ter dentro de 5 anos rodando esses 200 mil quilômetros vai ser de R$ 7.200, né? Somando todos aqueles valores lá que vocês observaram. Ou, se for dividir isso aí por ano, vai dar uma média de R$ 1.440 por ano. Ou ainda, média de R$ 120 por mês para você manter a garantia desse veículo e manter ele todo revisado, né? Observem que os preços são fixos, né? A primeira revisão é de R$ 400, a segunda de 1.040, a terceira cai para 400, a quarta para 1.040 volta de novo, né? Então vai alternando, né? Uma revisão ela é mais acessível, outra é um pouco mais cara, isso até acabar o período de revisão. Também vamos imaginar aqui numa situação que você rode menos, vamos colocar aqui que você rode exatamente 20 mil quilômetros por ano, não exatamente, né? Na média ali. Então você vai fazer uma revisão por ano. Então você vai ter que fazer as 5 primeiras revisões obrigatórias, né, para atingir o período ali de garantia do veículo de 5 anos. E após isso você decide o que quer fazer, se quer continuar na concessionária ou não. Mas só para esses 5 primeiros anos aí, para você manter a garantia, você vai ter um custo total de R$ 3.280, ou média de R$ 656 por ano, ou ainda média de R$ 54,66 por mês. Mas vamos imaginar que você consiga aquela condição especial, aquela promoção das 5 primeiras revisões obrigatórias. E vamos imaginar que você rode bastante, rode 40 mil quilômetros por ano. Então você só vai ter que pagar as 5 últimas revisões, né? Porque as 5 primeiras, né, até 100 mil quilômetros seriam gratuitas, né? Então, nesse caso, você teria um custo total no período de R$ 3.920, ou média de R$ 784 por ano, ou ainda média de R$ 65,33 por mês para você ter um carro desse aí totalmente revisado e com a garantia em ordem, né? Se você roda 20 mil quilômetros por ano e conseguir essa promoção de revisões grátis, você vai ficar com esse carro por 5 anos, né, durante o período de garantia dele, e não vai gastar nenhum centavo para fazer as revisões, o que também é bem legal, bem interessante, né? E uma recomendação importante feita lá no próprio manual de manutenção do Dolphin, né, que vale ser mencionado aqui, e isso visando uma maior conservação da bateria, é que você efetue, né, seja em casa ou em concessionária, né, se for o caso de você ainda estar com esse veículo em garantia, deve ser feito em concessionária, é uma recarga completa seguido de uma descarga completa da bateria. Isso a cada 6 meses ou 70 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Isso é necessário para que você possa garantir que essa bateria faça ali a autocalibragem periodicamente e não perca os parâmetros ali de percentual de carga, inclusive que vai informar para você lá no quadro de instrumentos. E ela continue também funcionando aí de forma correta. Então, vale ficar ligado nesse detalhe. Mas agora vamos falar aqui de custos de energia e carregadores, né? Quanto que você vai gastar por mês para poder recarregar a bateria, né? Entre aspas, abastecer o seu veículo, né? Para isso, temos que ressaltar que existem 3 formas de entrada de energia no BYD Dolphin, né? A primeira é por carregamento por corrente alternada, que você pode fazer com o auxílio de uma wallbox, né, que você pode comprar à parte. Geralmente, né, conforme o fabricante, para o BYD Dolphin, a wallbox pode fornecer uma potência de 6,6 kW por hora, então é um carregamento um pouco mais rápido.
ou ainda você pode recarregá-lo na própria tomada da sua casa, né? Se for numa rede de 110 volts, você consegue uma potência de carregamento de 1,4 kWh. Ou se for numa rede de 220, você consegue 2,8 kWh. Então aqui já dá para perceber que se você tem a instalação elétrica da sua casa só em 110 volts, pode ser que demore bastante para recarregar totalmente a bateria desse veículo. Já a segunda forma de você recarregar o Dolphin é por corrente contínua, e existe um carregador próprio para isso que pode fornecer inclusive até a potência de 60 kWh, que é suficiente para que você consiga recarregar a bateria de 30 a 80% em apenas 30 minutos, conforme o fabricante diz lá no manual, né? Então é um carregamento bem mais rápido, que se você puder optar por ele vai ser ótimo. E a terceira opção de entrada de energia no Dolphin é pelos freios regenerativos, como eu falei, que eles também ajudam a recarregar um pouco a bateria quando você está rodando. Falando de bateria, né, aquela é do tipo Blade ou LFP, que é do tipo íon de lítio. Ainda não é uma bateria de estado sólido, mas é uma bateria bem mais moderna do que várias outras que tivemos e ainda temos no nosso mercado. Inclusive são até um pouco mais baratas também, sem falar que apresentam ciclos de carga mais eficientes, então são baterias mais duráveis. Só que elas têm a desvantagem que, por não serem ainda de estado sólido, elas têm baixa densidade energética, o que implica em um maior peso pelo volume que ela ocupa no veículo. Então, se você for comparar a autonomia desse veículo pelo tamanho da bateria, pode não ser aqui das melhores. A capacidade total dessa bateria, quando ela está 100% carregada, é de 44,9 kW. E com isso, você pode obter uma autonomia média de 291 km. Isso obtido sob testes aí no sistema PBEV, né, que é o Programa de Etiquetagem Veicular Brasileiro, que é do Inmetro, né, que pode indicar um valor mais baixo do que o testado em outros mercados, como por exemplo na China, na Europa, nos Estados Unidos. Só que esse teste feito justamente aqui para o nosso mercado, ele leva em consideração a nossa realidade também, o nosso trânsito, o nosso relevo aqui, né, que tem muitas regiões de serra, de morros, a conservação das nossas estradas. Então, é um teste mais realista, né? Talvez você vai ver anunciado que esse carro tem uma autonomia maior, isso em testes realizados, por exemplo, lá na Europa. Só que é claro que as condições de rodagem lá são bem diferentes. Então, é um veículo que, para o nosso mercado aqui, você deve considerar, sim, essa autonomia média. Dependendo do trajeto, da sua forma de guiar, você pode conseguir números um pouco acima desses 291 registrados pelo Inmetro. E dessa forma, considerando aqui a capacidade total da bateria e a autonomia, podemos calcular um consumo médio, né, que seria de 6,48 km para cada quilowatt de potência dessa bateria, ou ainda 15,4 kWh que você gastaria em média para rodar 100 km. Claro, também podendo variar de acordo com a sua forma de guiar, o trajeto e várias outras situações. A título de comparativo aqui, só para você ter uma ideia do que significa esse consumo médio aí do Dolphin, conforme a etiqueta lá do Inmetro que vem colada nesse veículo quando ele é 0 km, ele é do tipo classificação A, que é a classificação mais alta com relação à eficiência energética. Se você for comparar com um veículo com motor a combustão, ele teria um consumo equivalente a 51,9 km por litro em circuito urbano e 43,5 km por litro em estrada, sendo, claro, muito econômico de fato. E você deve ter achado estranho, né, que como assim esse carro ele é mais econômico dentro de cidade? É porque os motores elétricos, eles têm uma grande vantagem para os motores a combustão com relação à economia de energia, né, vamos dizer assim, principalmente dentro de cidade, que é quando você para no engarrafamento, o motor a combustão ele ainda está lá funcionando em marcha lenta, então ele está queimando combustível, ou seja, ele está usando energia. Já o motor elétrico, quando você para ali no engarrafamento, quando ele está 100% parado, ele não está gastando nada de energia, o motor está parado, né? Então, essa é a grande vantagem que faz um veículo elétrico geralmente ser mais econômico no circuito urbano do que na estrada. Falando aqui então do custo médio de energia, né? E para isso eu fui lá no site da CEMIG,
que é a concessionária de energia elétrica aqui do nosso estado de Minas Gerais, e fiz uma cotação rápida lá de quanto está o preço do quilowatt. Isso para bandeira verde e área residencial. Está num valor arredondado aí de 75 centavos por quilowatt. Então, se a bateria do Dolphin ela tem uma capacidade total de 44,9 quilowatts, você vai gastar R$ 33,63 para carregá-la totalmente, do 0 ao 100%, o que é muito interessante, é um custo bem baixo de energia para você rodar com o seu carro. Só para você ter uma ideia, o custo total aqui do quilômetro rodado, né, calculado com base nesses números que eu acabei de falar, é de 11 centavos por quilômetro. Isso é muito abaixo do que a média aí calculada em veículos a combustão, que gira em torno de 30 a 40 centavos por quilômetro rodado. É uma economia, sim, absurda. Você vai gastar algo em torno de 3 vezes menos com relação à energia para você rodar no veículo elétrico. E eu posso fazer um outro vídeo mais completo falando mais sobre esse cálculo que é feito, né, para saber o custo do quilômetro rodado. Se você quiser ver um vídeo assim, deixa aqui nos comentários para gente. Mas aqui só para você ter um parâmetro de quanto isso significa de economia, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 quilômetros por mês com esse carro. Você vai gastar R$ 115,56 com energia mensalmente, o que é muito menos do que se você fosse rodar um veículo com motor a combustão e fosse calcular esses 1.000 quilômetros aí para gastar com gasolina ou etanol. Mas é claro que para você fazer uma recarga mais rápida nesse veículo, você vai ter que comprar um carregador aí de boa qualidade, né? E eu peguei aqui, por exemplo, um Wallbox original de 32 amperes e 7,5 kWh de potência. Em média, aí no Mercado Livre, né, que eu cotei, esse carregador está custando em torno de R$ 4.200. Imaginando que você fique com um veículo desse aí por todo o seu período de garantia, né, que é de 5 anos ou 60 meses, dá um custo médio mensal, né, se você for diluir esse custo total do carregador em 60 meses, de R$ 70, sem contar os custos de instalação que você vai ter também. Então, o custo total médio mensal, né, de energia para você rodar com um veículo desse, uma média de 1.000 km por mês, já considerando o carregador, é de R$ 185,56. Eu diria um custo bem acessível, não é verdade? E falando aqui das dimensões principais desse veículo, né, ele tem um comprimento de 4,12 metros, o que é um pouco menor que um Onix aí hoje do nosso mercado em comparação, né? Em largura, 1,77 metros, é uma largura boa para acomodar adultos ali no banco de trás com certo conforto. A altura é de 1,57 metros. E o entre-eixos é de 2,70 metros, ele é o mesmo do Corolla. Olha só que interessante, é um carro de carroceria hatch compacto, né, vamos dizer assim, mas com um espaço interno bem parecido com um sedã médio. Então, na prática, é um carro sim que vai acomodar adultos com certa facilidade. Só que ele peca um pouco na altura do solo mínima, que é de 120 milímetros, ele é um carro baixo, justamente pelas baterias, né, que vem ali na parte inferior ali no assoalho. Então, cuidado em lombadas mais altas, aí principalmente esse carro pode raspar com certa facilidade. O porta-malas é pequeno também, conta com 250 litros de capacidade. Só que se você não estiver levando passageiros no banco de trás, dá para rebater totalmente aquele encosto e aí essa capacidade sobe para 1.310 litros. Aí sim você consegue levar muita coisa no carro desse. Pneus medidas do 95/60/16 são até bem convencionais aí para hoje em dia, perfil um pouco mais alto, visando um pouco mais de conforto ao rodar. Coeficiente aerodinâmico de 0,3, então muito bom também aí para você conseguir manter velocidade na estrada com mais facilidade, gastando menos energia, o que é bem positivo, né? Carga útil de 410 quilos, está bem próximo aí de vários veículos mais compactos aí no nosso mercado, sem problemas para você levar algo um pouco mais pesado no porta-malas desse Dolphin. Então, os pontos positivos principais de você adquirir um BYD Dolphin desse aí seria o bom desempenho do motor elétrico, bem condizente aí com a proposta desse carro de ser um veículo urbano e você também poder pegar a estrada com ele em algumas situações. Tem todo aquele torque já máximo de forma instantânea, o que é
ótimo para você ter retomadas de velocidade mais rápidas. Tem todo um design interior ali mais arrojado, futurista, com boa qualidade ali do acabamento dos revestimentos ali de uma forma geral. Para quem curte essa pegada pode ser muito bom. Espaço interno, né, um dos destaques desse carro, 2,70 de entre-eixos, é muito bom para ter espaço ali para adultos. Além disso, conta com alto nível de tecnologia embarcada, como vimos lá na parte de equipamentos, né? E vem tudo de série já, para você não ter que ficar pagando a parte ali um pacote de opcionais, nem nada disso. Vários itens de conforto, conveniência, comodidade a bordo. Tem um baixíssimo custo de energia por quilômetro rodado, como calculamos, né? De 11 centavos ali em média por quilômetro rodado. Isso é ótimo, muito positivo para você ter uma boa economia aí com energia, né, o combustível, né, vamos dizer assim, se você está saindo de um carro a combustão para um elétrico, aí no médio e longo prazo. Também existe a possibilidade de isenção de IPVA em alguns estados ou sob algumas condições específicas, então também vale você fazer uma consulta antes de fechar negócio no carro desse. Além disso, ele emite 0 gramas por quilômetro de CO2, né, o dióxido de carbono. É claro que isso é durante o seu uso, durante o tempo que você está rodando com ele ali, né? Porque para se produzir um veículo elétrico, é lógico que tem todo uma planta, uma fábrica ali que sim pode emitir gás carbônico e poluir a atmosfera, ainda mais em alguns países em específico, né, que dependendo das fontes de energia para alimentar essas fábricas, né, também podem vir de fontes não renováveis. Também a própria matriz energética, né, de alguns países pode vir de fontes não renováveis. Por exemplo, a Alemanha hoje em dia está queimando muito óleo diesel para poder manter a matriz energética funcionando. Então, carros elétricos lá, de certa forma, não estão poluindo quando estão rodando, mas para se recarregarem ou até mesmo para serem produzidos, sim, eles acabam contribuindo com emissão de CO2. Além disso, o Dolphin aqui, mais em específico, é um dos veículos 100% elétricos mais acessíveis hoje aí do nosso mercado e que entrega bastante pelo valor que ele cobra. Então aqui tem uma excelente relação de custo-benefício para você analisar. Ele está inclusive em preços aí batendo de frente com vários veículos aí ditos como populares, né? Veículos mais compactos, mas que entrega muito mais aí esse veículo elétrico. Também tem outra vantagem, a BYD ela está nacionalizando, ela recentemente adquiriu aquela fábrica lá de Camaçari, na Bahia, né, que era da Ford, e a previsão é que já para 2024 eles coloquem essa fábrica para montar seus veículos aqui no Brasil. E aí sim vai resolver um grande problema, que é pagar menos imposto de importação, porque, para quem não sabe, né, a partir de 2024 e nos anos seguintes, né, o imposto para veículos importados vai aumentar gradativamente. E isso pode deixar o BYD Dolphin menos competitivo enquanto ele vier da China. Mas, sendo montado aqui no Brasil, esse problema pode ser resolvido, o que é bem interessante, inclusive vai gerar muitos novos postos de trabalho, né, o que também é ótimo. E também, na categoria aí dos 100% elétricos, eu digo que o Dolphin tem, sim, um grande potencial para envelhecer bem. Se essa tecnologia for para frente mesmo, que ainda é uma incógnita, né? Não sabemos como vai ser realmente, pode ser um dos veículos aí mais procurados aí como seminovos no futuro. Claro que deve-se ter um pé atrás com veículos elétricos aí mais usados, né? Porque podem sim ter uma manutenção mais cara, mais elevada, principalmente se já estiverem fora do período de garantia, o que é algo para ficar ligado. Já que estou falando de pontos de atenção, né? Tenho que ressaltar que ele vem com step de uso temporário nas medidas 1, 2, 5, 90, 16. Para quem não gosta, vale ser mencionado aqui. O Dolphin também é um carro baixo em relação ao solo, 120 milímetros apenas de vão livre mínimos. São muito poucos, né, para as nossas ruas e estradas, às vezes não tão bem pavimentadas, com lombadas mais altas, então atenção redobrada. Falta ajuste de profundidade da coluna de direção para um carro que entrega muito em tecnologia embarcada. Faltou ali um item básico que vem em vários outros veículos aí da mesma faixa de preço. Também tem toda uma dificuldade de recarga desses veículos 100% elétricos em viagens, né, em estradas. E isso não vale só para o Dolphin, vale para todos os veículos 100% elétricos rodando aqui no Brasil, né? Ainda existem poucos postos de recarga e nem sempre dá para confiar que eles vão estar funcionando quando você chegar lá para carregar. Não dá para confiar que você vai conseguir parar lá na vaga para veículo elétrico, né? Ultimamente tem muita gente aí
com veículos que não são elétricos parando na vaga de carregamento. Vários vídeos aí na internet sobre isso aí, né? Então, se você não tem um veículo elétrico, tenha uma atenção de não parar naquela vaga ali para não prejudicar quem precisa recarregar o seu carro, não é verdade? Também o Dolphin ainda tem uma baixa autonomia, relativamente falando. 291 km para você fazer uma viagem é muito pouco. Dá para você ir numa cidade vizinha e voltar. Mas se você for fazer uma viagem de 100 km, 150 só de ida e mais 150 para voltar, você vai chegar com a bateria ali já na reserva, quase acabando a carga. Então, se você for depender de uma recarga ao longo do caminho, pode ser mais complicado. Então, você deve planejar seus trajetos melhor, com mais antecedência, porque não vai poder recarregar assim tão facilmente quanto parar num posto de gasolina e encher o tanque de combustível, não é verdade? Por isso que hoje ainda os veículos elétricos eles são mais recomendados para um uso urbano, porque todo dia você vai estar em casa ou ali numa cidade grande, né? Você vai ter acesso a mais pontos de recarga com uma facilidade um pouco maior. Nessa situação, para quem trabalha com veículo, para quem vai rodar em aplicativo no táxi, pode sim ser uma boa opção de compra. Outra situação complicada para quem mora em prédios, né? Quem mora em apartamento, pode ser que não tenha disponível lá na sua vaga de garagem uma wallbox ou uma tomada de carregamento para o seu veículo. Ainda mais em prédios aí mais antigos, de projetos mais antigos, pode ser que seja necessário toda uma atualização na rede elétrica desse condomínio, desse prédio, para você conseguir recarregar seu carro elétrico lá na sua vaga, né? Então é outro ponto para você ficar ligado, conversar com o síndico aí do seu prédio antes também de comprar um carro elétrico. Mas falando nisso, me diga você, compraria um BYD Dolphin ou um outro carro elétrico aí hoje para você ter aí para o seu uso? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, quer ver mais conteúdo sobre carros elétricos, quem sabe eu não trago um vídeo aqui sobre o GWM Hora 3, né, um dos principais concorrentes do Dolphin. Deixa aqui também nos comentários, se tiver bastante engajamento, bastante pedidos dessa forma, sim, posso trazer mais vídeos sobre esses lançamentos aí do nosso mercado, né? No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.